Olá, é, essa é uma aula de yoga para os olhos. O meu nome é Mislane e eu trabalho com toda essa parte onde a gente movimenta os músculos dos olhos e através desse movimento dos músculos oculares a gente pode melhorar a nossa visão. Não sei se eu já contei isso, eu acredito que nas aulas para vocês eu acabei contando, né? Mas eu tinha aí a miopia. E através dos exercícios e de se movimentar e exercitar, isso com o tempo foi curado. Tive que em algum momento da minha vida estudar bastante para poder melhorar a minha visão, porque estava com uma doença degenerativa nos olhos, sem grandes luzes assim, né? Da medicina e afins, e fui estudando e fui aplicando em mim e percebendo que isso melhorava a minha visão de uma forma muito fácil, assim, né? Claro que é um processo que a gente vai dando os passos para ir melhorando. E hoje nessa aula a gente vai fazer vários exercícios sentados. Nas aulas, no dia a dia, a gente faz vários exercícios em pé, se movimenta e etc. Mas essa é uma aula que eu fiz questão de fazer ela diferente, justamente por ser uma gravação, para que vocês tivessem uma experiência diferente também. Porque às vezes lá no dia a dia fica um pouco mais cansativo e etc. Então a gente vai fazer essa aula sentados. E estando sentados, a primeira coisa que eu convido você é perceber como estão os seus olhos agora. A maioria das pessoas não percebe como estão os olhos. E quando vocês vêm para as aulas e tudo mais, eu fico muito contente porque a gente começa a perceber a nossa lubrificação, a gente começa a perceber como os nossos olhos estão. E o grande segredo é praticar. Praticar frequentemente, né, sem pestanejar, como eu falo, né? Ir praticando e não desistir. E fazendo, porque os resultados eles vêm com a frequência e o tempo. Então é importante ir fazendo. Cada um dos meus alunos tem um protocolo, cada um de vocês aí tem um protocolo específico para praticar no dia a dia. E é importante que vocês façam essa prática no dia a dia. E essa aula é uma aula que vai complementar aquelas práticas individuais, né? Combinado, né? Então já falei um monte sobre a parte de yoga para os olhos e sobre como essa aula vai ser diferente. A gente vai precisar de uma almofadinha para os olhos, porque a gente vai ter um relaxamento bem legal. A gente vai precisar de uma faixa para os olhos, né? Deixa eu até pegar aqui. Uma faixa que a gente treina campo periférico, né? Essa faixa tem um tamanho certo, específico, e ela vem, a gente coloca uma fitinha crepe para prender ela aqui nessa região e fazer alguns exercícios. Ela tem um tamanho específico de acordo com a patologia, de acordo com o momento, né? A maioria de vocês já está com a faixa maior. Eu fico muito, muito feliz porque eu vejo os alunos indo melhorando, todos vocês melhorando, e eu fico muito feliz com isso. Então vamos praticar, né? A primeira coisa eu vou pedir para que você se sente. Não precisa ser no chão, você pode estar sentado aí no seu sofá, na sua cadeira, na cama, enfim. Se senta confortavelmente e quando você estiver sentada aí, você vai, nesse primeiro momento a gente vai fazer movimentos. A gente vai fazer movimentos primeiro observando a ponta do nariz. Antes da gente começar, eu sempre convido as pessoas a fazerem uma intenção, unindo as mãos em Anjali Mudra. As mãos unidas à frente do coração em Anjali Mudra, trazendo uma respiração profunda e bem atenta. Pelo menos 3 respirações, inalando profundamente. Então você pode relaxar suas mãos, os seus olhos, e você vai focar o seu olhar na ponta do nariz. A gente vai observar bem a pontinha do nariz, foca bastante na ponta do nariz
E mantendo os olhos bem focados na ponta do nariz, a gente vai movimentar o nosso pescoço. Então, pessoal, se o microfone fizer barulho aí, me perdoem, mas faz parte. Observa aí a ponta do nariz e movimenta. Nota que é difícil manter os olhos focados aí na ponta do nariz. Vale lembrar que sempre para fazer esses exercícios sem os óculos, né? Então, exercitando a visão genuína. E a gente para o movimento, paramos, fechamos os nossos olhos e agora a gente vai observar esse ponto aqui, o ponto do nariz, fazendo o quê? Um movimento para cima e para baixo. A gente foca os nossos olhos aqui na pontinha do nariz e eleva a cabeça e abaixa a cabeça. A gente vai fazer isso por 5 vezes, tá? E toda vez que chega lá em cima, conta aí. Eu tô aqui no segundo, a gente eleva, abaixa. 3, 4 e 5. Então, fecha os olhos, relaxa a cabeça, o pescoço. E a gente vai, agora que a gente fez um fortalecimento dessa musculatura, a gente vai friccionar um pouquinho uma mão na outra, deixar as mãos relaxarem mesmo, né? Fricciona bem uma mão na outra. Chacoalha as mãos um pouquinho para relaxar, soltar bem, mãos bem relaxadas, fricciona novamente uma mão na outra. E aí você vai cobrir os seus olhos completamente. Como a gente vai ficar aqui alguns instantes, pelo menos aqui 1 minutinho, você pode ou apoiar aí os seus pés sobre o chão, né, para poder ter apoio para os seus braços, ou ainda colocar uma almofada, né, no colo aí para você apoiar os seus cotovelos e permanecer aqui por alguns instantes. Esse exercício é conhecido como palming e ele é um exercício maravilhoso. Ele trabalha aí toda a nossa parte da regulação da pressão interna ocular, mas é claro que se você tiver glaucoma, existe uma forma de praticar isso. A Karina, que é minha aluna, sabe bem que a gente tem que dar os intervalinhos aí de 5 minutos entre um palming e outro. Mas para as pessoas que têm catarata e tudo mais, esse é um exercício que no protocolo individual ele vai ter aí quase que 1 hora de duração. Claro que eu vou enviando aí para a pessoa fazer de forma gradativa e tudo mais, então é uma forma que a gente vai alcançando, dando os passinhos para ir melhorando a visão. E é importante que os seus olhos estejam completamente cobertos, como se não tivesse nenhuma mesmo percepção de luz. E nesse momento você pode colocar aí, se você é reikiano, você pode colocar a ferramenta do reiki para melhorar a sua visão. Perceber a temperatura das suas mãos. Tudo isso é super bem-vindo. E não tem problema nenhum se você estiver sentado ou sentada numa cadeira. Lembra de respirar profundo e relaxar bem os olhos. Bem devagarzinho a gente vai erguendo a cabeça, retirando as mãos
mas a gente ainda não vai abrir os olhos. A gente vai manter os olhos fechados e vocês vão percebendo aí a luminosidade através das pálpebras. E aí, quando isso ficar menos perceptível, que aí mais ou menos uns 5 segundinhos, né? A gente vai começar a abrir os olhos piscando, abrindo e fechando os olhos. No começo é muito natural que tudo esteja mais esbranquiçado e depois vai pegando mais o colorido do ambiente, tá? Vale lembrar que é importante que não pode apertar o globo ocular, jamais, tá? É cobrindo o olho assim com uma forma, a mão faz quase que uma conchinha assim para cobrir os olhos, tá? E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar os nossos olhos de forma unilateral, né? A gente vai cobrir com a nossa mão direita, a gente vai cobrir o nosso olho direito e a gente vai erguer aí o nosso braço esquerdo e a gente vai trazer ele bem pertinho do rosto e voltar, tá? E a gente vai fazer esse movimento por 5 vezes. Quando chegar lá na frente, conta 1, conta 2, quando chegar de novo, conta 3, 4 e o 5. Quando você finalizar, fecha os 2 olhos e a gente vai fazer isso. Eu vou até virar aqui de lado para demonstrar um pouquinho melhor. Agora a gente vai cobrir, né? A gente vai cobrir agora o oposto. A nossa mão esquerda vai cobrir o nosso olho esquerdo. O nosso dedo polegar, o direito, e o nosso braço estão estendidos. E a gente vai aproximar por 5 vezes. Quando chegar lá na frente, contar 1, 2, 3, 4 e 5. Então relaxa os braços, os ombros, mantenha os seus olhos fechados, porque agora a gente vai fazer um exercício de fortalecimento. E você não precisa estar sentado no chão como eu tô, você pode se sentar numa cadeira. Essa é uma aula mesmo nesse estilo para a gente não ter desculpa para fazer a aula, tá bom? A gente vai segurar com as pontas dos dedos, né? O dedo indicador e o dedo polegar vão segurar a pontinha do nariz e você vai piscar e vai olhar bem aí as unhas, os detalhes, e é normal que você não veja nada muito direito aqui. A gente está trabalhando uma musculatura que fica aqui no interno dos olhos, tá? Então pisca bastante, observa, abrindo e fechando. E aí a gente vai estender o nosso braço lá na frente, vai piscar e tentar ver todos os detalhes do dedo. Pode ser que nesse momento não tenha assim muita nitidez, mas não tem problema, a gente está exercitando, tá? A gente vai repetir e aqui a gente vai contar até 10. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Estende o polegar lá na frente, pisca os olhos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos fazer mais uma repetição. Observa, vai piscando os olhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O mesmo tempo com o braço estendido, piscando os olhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxa o braço, descansa aí o seu ombro, porque a gente vai fazer, faz agora com a outra mão, para você poder aí intercalar os lados do seu corpo. A gente vai segurar aí com a mão esquerda agora, né, a ponta do nariz, e da mesma maneira a gente vai contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estende o braço lá na frente. Lembra de piscar os olhos. Piscar é super importante.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Descansa, fecha os seus olhos. E a gente vai trabalhar o nosso campo periférico. Nós vamos trabalhar o nosso campo periférico de duas maneiras. A primeira vai ser sem a faixa, que essa é uma aula para tipo assim, não tem desculpa. Esqueci minha faixa. Vai fazer junto. E aí, Karina, você pode fazer isso com uma vela, tá? Porque a gente está trabalhando o campo periférico. O que você vai fazer? Você vai focar num ponto na frente e os olhos vão ficar bem paradinhos olhando para frente. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai estender os dois braços lá na frente, os 2 polegares apontados para cima. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai deixar que o braço se leve lateralmente. Enquanto a gente observa o dedo que ficou, a gente vai vendo com campo periférico a lateral, tá? E aí, quando chegar lá, vai voltar e a gente vai fazer para o outro lado. Ao mesmo tempo que eu vejo o meu dedo que está aqui na frente, eu vejo o periférico, que é essa visão que não é muito nítida, mas essa visão ela representa muito para nós. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo e muitas vezes é por isso que os idosos quando caem de cara, porque nem viram, né? Perderam. O nosso campo periférico ele vai reduzindo assim, mais ou menos uma porcentagem pequena a cada ano que vai passando que a gente vai envelhecendo. Importante a gente manter ele bem saudável, tá bom? Então a gente vai estender os 2 polegares lá na frente e a gente vai movimentar, levando lateral. A gente vai fazer 5 vezes para o lado direito e depois a gente vai fazer 5 vezes para o lado esquerdo. E ao mesmo tempo que você vê o dedo que está aqui na frente, você também vê o movimento da mão, tá? E aí, 4 e 5. E aí a gente vai fazer pro outro lado. Meu ombro tá crocante, hein? Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, relaxa, abaixa um pouquinho aí os braços. Eu acho que eu vou até tirar o microfone e vou colocar aqui mais embaixo, porque a gente vai fazer bastante movimento de ombros agora e pode ser que isso não fique muito legal, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou até deixar aqui mais pertinho de mim. Espero que dê para ouvir bem, né? Vamos ver se ele me ajuda, o microfone. A gente vai movimentar os ombros e você vai movimentando os ombros de forma circular. Feche os olhos e movimenta os ombros de forma circular. Respira, movimenta. Percebe o movimento aí dos ombros. Então, nós paramos o movimento dos ombros. E aí, você tem aí uma faixa, né? Que é como eu comentei. Se você está em casa e não tem a faixa, você pode fazer. Eu recomendo sempre que os meus alunos tenham a faixa do tamanho certinho. A maioria, Jaqueline, Karina, Anice, Vani, todas já estão com a faixa grande. Até a Bia já está evoluindo para isso. Então, quem está em casa, procura saber aí do tamanho da faixa direitinho para ir fazendo, tá? Você vai colar essa faixa na região central e você vai focar o seu olhar na faixa. Só que ao mesmo tempo você vai movimentar os seus braços agora. As mãos estão lá na frente, né? Os braços meio com aquelas mãozinhas, como se fosse aquele zumbi, né? Quando a gente sai sonâmbulo com as mãos indo em direção, faz parte, né? Você mantém aqui e você vai movimentar, abrindo os braços e trazendo eles à frente. Abrindo e trazendo. Percebe se você consegue ver os 2 braços com seu campo periférico. Só é possível ver os 2 braços com campo periférico. Se você olhar diretamente, você vai ver ou um ou outro apenas.
E esse campo periférico ele é muito legal. É interessante que os motoristas, quando eles têm o lado, né, o lado que é o lado da rua, eles têm o campo periférico perfeito. E o lado do passageiro, o campo periférico bem ruim. Depois vocês podem comentar aí nesse vídeo como é que é o campo periférico de vocês. Se é igual, se é diferente. Então, vai movimentando, abrindo e fechando aí os braços e percebendo o movimento das mãos. Então, vamos fazer a última vez. E aí, abaixa, descansa um pouquinho os braços e faz movimentos circulares. Movimentos circulares com os ombros. Movimenta, movimenta. Muito bem. A gente vai fazer uma segunda repetição. Os braços lá na frente e a gente vai movimentar, abrindo os dois. Os dois abrem lá no máximo e volta. Abre e volta. Esses são exercícios do campo periférico. Quem precisa fazer exercício de campo periférico? Todo mundo. Todo mundo que está envelhecendo precisa fazer exercício de campo periférico. Quem mais perde campo periférico? Pessoal que tem glaucoma, né? Pessoal que usa aqueles óculos com as hastes bem grossona, né? Então, isso traz o quê? Perda do campo periférico. Vamos fazer a última vez. Então, descansa, descanse. Faz movimentos circulares aí dos seus ombros, movimenta. E a gente vai retirar a nossa faixa. Retiramos a faixa. E agora que a gente retirou a nossa faixa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um alongamento dos nossos olhos. E como que a gente faz esse alongamento? A gente vai fazer esse alongamento primeiro com os dois olhos abertos. A gente vai estender o nosso dedo polegar lá na frente e a gente vai fazer um círculo bem grande. Só que a gente não deve movimentar a cabeça. A cabeça fica bem paradinha. Esse é um exercício que eu acho que funciona mais em pé, mas dá para fazer sentado também, tá bom? Então não fique preocupado com isso. A cabeça bem paradinha e a gente vai movimentar em círculo o nosso dedo, o nosso braço estendido. E são os olhos que acompanham o movimento do dedo. Os olhos vão acompanhar o movimento do seu dedo. E aí, ó, se você quiser, você pode fazer igual eu tô fazendo aqui, colocando a mão embaixo do queixo. Essa mãozinha embaixo do queixo, ela vai permitir que você perceba se você está movimentando a cabeça junto com o dedo, tá? Não é. É apenas os olhos vão fazer o movimento. Então, estende lá o seu dedo polegar lá na frente e faz um movimento bem grandão, um círculo bem grandão. O olho vai acompanhando. E essa é uma aula legal para todas aquelas pessoas que têm dificuldade, assim, eu tenho um labirinto sensível, né? Eu sinto tontura, etc, né? Isso já é um sinal de realmente que a visão ela não tá muito bem, né? Porque a nossa visão ela é responsável por uma parte do equilíbrio. Claro que o labirinto, né? Muito mais. Mas a nossa visão ela tem um papel bem fundamental nisso. E aí a gente vai fazer a última volta. Capricha aí na volta. E aí descansa o braço, descansa os olhos. Quem é que tá sentindo os olhos, que o olho ficou bem grandão agora, né? É muito legal. Eu que tenho o olho puxadinho, né? Quando eu faço esse exercício eu termino com o olho grandão, assim. Então é bem legal pra quem quer ter os olhos maior e tudo mais. Até quando a gente tá com aquela visão assim meio com sono, esse é um exercício legal para trabalhar isso. A gente fez pro lado direito, a gente vai fazer pro lado esquerdo. Então, estende aí o seu polegar lá na frente. E aí, ó, se você quiser colocar a sua mão embaixo do queixo, você pode.
e faz movimentos circulares bem grandes com o braço esquerdo. Bem grande. Só que só o olho acompanha, hein? Só o seu olho acompanha. Depois na próxima aula, eu vou ensinar como alongar os olhos sem precisar movimentar o braço, hein? Isso são dicas para quem precisa alongar os olhos. Tem várias pessoas que têm no protocolo alongamento dos olhos. E é super importante a gente alongar os nossos olhos, assim como é bom a gente alongar a nossa coluna, porque os músculos dos nossos olhos são muito parecidos com os músculos que tem no nosso braço, nossa perna. Então, a gente tem que cuidar deles, né? Vamos fazer a última volta. Muito bem. Paramos. Pisca bem os olhos. E aí a gente vai percebendo a nossa visão, né? Parece que uma coisa tá mais focada que a visão central, né? Parece que o que tá no externo, assim, lateral, tá bem mais nítido do que tá no centro. É muito doido, né? Mas isso são os nossos olhos, que é uma tecnologia fantástica, fantástica, né? E aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso palme, mas a gente vai fazer deitados. Olha que legal, né? É uma proposta bem diferente do que eu faço nas aulas com os alunos. Então, você aí em casa, você vai procurar um lugar para você se deitar, tá? E aí, ó, Jaqueline, não vale dormir. Jaqueline, Janice, não durmam aí, por favor, tá bom? A gente vai se deitar e a gente vai ter que fazer uma coisa aqui. Aí, não fiquem bravas comigo que eu falei, tá? E aí, ó, bem legal que vocês podem trazer tipo uma almofadinha mesmo pra pôr embaixo das pernas, sabe? Faz um negócio pra ficar bem confortável mesmo. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai deitar. Se você quiser deitar com os joelhos flexionados, você pode deitar com os joelhos flexionados. Até vou colocar o microfone ainda mais pertinho de mim. Quando você deitar aqui, o que você vai fazer? A gente vai fazer... A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai flexionar uma mão na outra, esfrega bem uma mão na outra, e a gente vai cobrir os olhos. Cobre os seus olhos totalmente. Não deixa nenhuma frestinha de luz. E esse é o momento que aquelas pessoas que falam assim, nossa, não consigo dormir direito, etc. Faz esse exercício aqui que é excelente, excelente, excelente. Ele vai relaxar todo o seu nervo óptico, a retina. Não sei se vocês sabem, mas a retina, ela guarda toda a informação visual por até 6 minutos. Então, você fecha os olhos e ainda tem um monte de imagem na retina. O ideal, né, tanto é que a maioria de vocês tem um protocolo individual e nele tem lá fazer aí o palme, que é esse exercício, fazer por 6 minutos, né? A maioria tem isso. Com exceção quando a gente tem uma patologia de um glaucoma, uma outra coisa, aí a gente vai fazer de uma forma diferente. Respira. Percebe os seus olhos, a temperatura. Esse é um exercício excelente para regenerar os olhos, regenerar a visão. É muito legal. E aí a gente vai retirar as nossas mãos. E se você tá como eu aqui, que tem uma luz, né, no teto, você vai perceber, vai parecer muito com Sunny. Porque vai entrar uma luz super forte assim nas pálpebras e é até legal para você estimular aí toda a parte das suas pálpebras. A gente vai começar piscando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E agora que a gente fez aqui,
a gente vai fazer um exercício que a gente geralmente faz, geralmente sentados, tá? O que a gente vai fazer aqui nesse exercício deitados, assim como eu tô dessa maneira, mas você pode estar aí com as pernas soltas, relaxadas, enfim, você pode fazer essa acomodação também. Nós aqui, a gente vai estar com a nossa coluna apoiada sobre o chão e a gente vai fazer um exercício de movimentar os nossos olhos, ora olhando a ponta do nariz, ora o nosso dedo desliza em direção ao centro da testa. E você vai observar o seu dedo deslizando sobre aí a linha do nariz, indo e vindo, tá? Faça aí, a gente vai fazer isso por 5 vezes, é bem pouquinho, a gente vai fazer 5 vezes com uma mão, 5 vezes com a outra mão, e aí a gente vai trabalhar o nosso relaxamento, tá? Então, deixa o seu dedo indicador na pontinha do nariz e desliza com ele até um ponto entre as sobrancelhas. E vai acompanhando esse movimento. 5 vezes. Chegou lá na ponta. 1, 2, 3, 4 e 5. Fecha os olhos por um instante, troca de mão e vai de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. Fecha os olhos, descansa. E nota que às vezes você ficou com uma tensão aí na região entre as sobrancelhas. Olha que interessante, né? Então, faça uma massagem aí nessa região, nesse ponto entre as sobrancelhas. Vai massageando essa região. Solta bem aí. E você vai fazer uma massagem deitado aqui. Deitada. Como que vai ser essa massagem? Quem já é meu aluno faz tempo sabe como que é. Vai deslizar as mãos do centro do nariz para as bordas do rosto. O maxilar vai estar bem solto. Desliza. A boca meio entreaberta, bem relaxada. E aí, deixa suas mãos deslizarem pelo rosto pelo menos 5 vezes. Pelo menos. Descansa um pouquinho, os braços, as mãos. E a gente vai fazer a massagem na região da testa. Então, massageia aí toda a pele da testa. Vai massageando bem. Massageia bastante aí essa pele da testa, a lateral. E aí a gente vai para o nosso relaxamento. Depois, meus alunos sabem que a sequência é um pouquinho diferente que a gente faz nas aulas, mas hoje a gente vai fazer uma experiência diferente mesmo. Então, deixa suas pernas, deita, relaxa mesmo aí, pega a sua almofadinha de olhos, coloca sobre os olhos e aqui nesse momento, deixa o seu corpo se soltar sobre o chão. Respira bem profundo, bem relaxadamente, solta a cabeça, os ombros. Permite o seu corpo soltar completamente. Percebe as sensações. Geralmente eu coloco aqui uma música
Mas hoje a gente vai trabalhar de uma forma um pouco diferente. A gente vai estar de olhos fechados e eu vou chamar a atenção para algumas coisas durante o relaxamento. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção, nesse momento, primeiro na planta do seu pé direito. Percebe como ela está. Perceba como está aí toda a sua perna direita. Perceba a planta do pé esquerdo. Perceba toda a perna esquerda. Perceba os seus ombros, os seus braços. E nesse instante nós vamos observar a nossa pálpebra. Observe a sua pálpebra. Como ela está. Aproveite nesse momento para perceber o seu olho direito e o seu olho esquerdo. Perceba bem direitinho a diferença entre um olho e o outro. Vá observando a entrada e a saída do ar. Respirações bem profundas. Perceba aí como está a sua cabeça. Se ela está mais relaxada, mais solta, ou se você sente uma tensão na pele da cabeça, do pescoço. Mas lembre-se, é apenas uma observação, não há nada a ser feito. Bem devagarzinho, comece a movimentar os dedos das mãos, dos pés e aproveita nesse instante para dar uma boa espreguiçada. Espreguiça o seu corpo todo, faça movimentos. Mas ainda mantenha os seus olhos fechados. Percebe as sensações. Bem devagarzinho, você vai escolher um lado para se deitar sobre. Pode ser o lado direito, pode ser o lado esquerdo. Vai escolhendo um lado para você se deitar. Bem devagar. Sem pressa, você vai ficar aqui alguns instantes. Deixa que nesse momento tudo aquilo que você praticou seja manifesto. Seja aí envolvido todo o seu corpo nessa sensação de relaxamento. Se permite nesse momento aqui estar bem relaxado, bem relaxada.
E bem devagarzinho a gente vai se sentar. Com o apoio das mãos, vá se sentando. Sente-se. Quando você se sentar, da mesma maneira, quando você se sentar, você pode até usar a sua almofada para você se sentar. Eu sempre falo para os alunos, né? Eu não tenho muito conforto quando eu fico sentado assim no chão, minhas costas doem, meu joelho dói. Então, senta sobre uma almofada, fica um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alta, e aí dá certo. Ajuda bastante, bastante. Então, você pode fazer dessa maneira, se sentar assim, sobre uma almofadinha. E aqui a gente vai fazer massagens na nossa cabeça. Geralmente nas aulas a gente faz as massagens antes de deitar, mas essa aula é uma aula específica trabalhando outros aspectos e até mesmo a composição de cada um dos momentos para a gente fazer coisas diferentes, tá? Então aqui, você vai, se você tá com o cabelo preso como eu tô, melhor soltar o cabelo, tá? A gente vai massagear aí a região das laterais da cabeça. A gente vai massagear bem essa região, massageia bastante. Então você vai massagear bem o topo da cabeça. Massageia bem o topo da cabeça e cuidado para você não ficar com o pescoço assim, com o queixo coladinho aqui na região do peito. Então, massageia com as duas mãos. Se você encontrar um pontinho dolorido, aplica mais massagem nele, mais tempo. Vai massageando por mais tempo. Então, descansa um pouquinho, porque agora a gente vai massagear a parte de trás da cabeça. Então, leva as suas mãos lá atrás, massageia bem toda a parte posterior da cabeça. Descansa aí as suas mãos, os seus braços. E a gente vai massagear toda a lateral do nosso pescoço. Primeira coisa, a gente vai virar o nosso rosto para um lado. A mão para o lado que a gente virou vai massagear desde o ombro até a lateral do pescoço. Faça uma massagem aí vigorosa nessa região. Não vou apertar muito aqui por conta do microfone, senão vai ficar super difícil para vocês aí. Mas massageia o braço, massageia a lateral do pescoço e cuidado para sua cabeça não ir voltando assim, né? Lembra que você quer olhar lá para o fundo do ambiente. Essa é uma massagem que a gente ganha ângulo de visão, ângulo do nosso pescoço. Então é uma massagem bem legal para você fazer, principalmente no fim do dia, quando a visão vai ficando mais cansada, a gente vai ficando mais cansado. Então é super legal a gente fazer essa massagem aí, tá? Faça aí por alguns instantes e aí você vai inverter o lado. Vai fazer lá para o outro lado. Nota que quando você vai fazer para o outro lado, você já percebe, né? Que o pescoço já tá rígido, né? Quem tá aí vendo essa aula, depois comenta aí como é que tá. Eu sou super suspeita, porque quando eu faço de um lado, que eu viro pro outro, eu já falo, nossa, meu Deus, como é que eu tava vivendo assim, né? Então, leva o seu olhar lá pro outro lado, olha lá pro fundo da sala e massageia desde o ombro até a lateral do pescoço. Massageia bastante aí, vai fazendo, né? Cuidado com a postura para você não ir caindo, né? Vai massageando bem, desde o braço, o ombro, a lateral do pescoço. Vai massageando completamente. Lembra da cabeça, o olhar lá no fundo, né? A gente quer ganhar ângulo de pescoço. E aí a gente vai voltar com a nossa cabeça ao centro. E aqui a gente vai com a nossa mão, né? Com a nossa mão direita na parte de trás do pescoço. E a gente vai fazer um movimento apertando e soltando a parte de trás do pescoço.
Com esse movimento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o movimento da nossa cabeça, como se fosse um não em câmera lenta. Para um lado e para o outro. Enquanto a gente massageia. Quando você cansar desse lado, você vai trocar a mão. Vai trocar a mão e vai movimentar para um lado e para o outro. Para o lado e para o outro. Massageando, movimentando para um lado e para o outro. Paramos o movimento. E agora que a gente parou o movimento, que a gente movimentou, ombros, tudo, né? Percebe como que tá a musculatura aí, né? Percebe como tá os seus olhos agora nesse momento, né? A gente vai fazer o nosso último exercício, que é a trátaca, né? Eu vou pegar aqui a vela. Essa é uma aula que vai ser um pouquinho mais extensa, mas a gente fez de uma forma bem diferente. Você vai trazer uma vela, né? E aí, assim, essa vela, ela tem que estar na altura dos seus olhos, né? Então, não dá para fazer colocando a vela lá embaixo, né? Não dá, não funciona. A ideia é a gente sempre fazer com a chama da vela na altura dos olhos. Como que a gente faz na altura dos olhos? 3 palmos de distância, tá? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai observar a chama da vela, observa bem a chama da vela, e nesse momento a gente vai abrir bem os olhos, eleva as sobrancelhas e sustenta. A gente vai tentar aqui uma contagem de 20. Com os alunos lá eu estava contando, né, um pouquinho. A gente fez aí 10, 20, mas hoje a gente vai começar do 20, tá? Olhos bem abertos, sobrancelhas erguidas, a gente vai evitar piscar. Então, contamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Feche os olhos. E a gente vai fazer uma segunda repetição. Abrimos os olhos, observando a chama da vela. Olhos bem abertos. E contamos até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Feche os olhos. Percebe como tá a sua visão. Percebe como tá a sua tela mental. Porque a gente tem aí, quando a gente fecha os olhos, existe a nossa percepção sutil. Muito bem. Você vai escolher se você vai fazer a sua meditação de olhos abertos, focado na chama da vela, ou de olhos fechados, tá? Escolha aí como você quer fazer a sua meditação e faça ela.
Então feche os olhos. Se você não fechou os olhos ainda, se a sua meditação foi de olhos abertos, unimos as nossas mãos à frente do coração. Colocando o nosso agradecimento pessoal nesse momento. Que a nossa prática possa nos trazer uma visão clara e nítida da vida. Namastê. Cuidado aí para apagar a sua vela. A gente fez um tempo um pouquinho menor porque vocês estão fazendo essa prática sem a minha supervisão, né? Mas eu espero que vocês façam ela seguindo todas as orientações que eu trouxe aqui. Geralmente nas aulas ao vivo a gente faz uma prática um pouco mais longa, com mais algumas coisas, mas hoje eu gostaria que vocês focassem na chama da vela, fizessem essa parte. Então, e para finalizar aí, vou tirar aqui uma mensagem da nossa aula. E essa aula está muito parecida com os nossos moldes aí. Eu acredito que vocês estejam sentindo falta também. Estou sentindo falta de vocês já. Então, ó, a nossa mensagem é a mensagem da simplicidade, tá? Se você gostou dessa mensagem, comenta aqui que eu quero saber, tá? Simplicidade. Livrar-se de todos os excessos, de tudo que é supérfluo. Viver sem desperdício. Encantar-se com a magia escondida na rotina do dia a dia. Enxergar o belo nas pequenas coisas. Viver sem afetação. Compreender as leis do universo e viver com o coração. Então, simplicidade. Se você fez essa prática, né, os alunos mais dedicados aí, fez essa prática, escreve a palavra simplicidade aí nos comentários que eu vou dar uma olhadinha. E se você tá com alguma dúvida, alguma coisa, coloca aí que eu vou dar uma olhada aí, vou responder os comentários assim que eu pegar eles também, tá bom? Um beijo, abraços muito afetuosos, assim, bem carinhosos. E a gente se vê em breve. Semana que vem tem mais uma aula que eu gravei aqui com todo carinho para você. Então, um beijo!